que é a verdadeira vontade a partir da metafísica de Um Curso em Milagres? Essa verdadeira vontade, né, a vontade de Deus, é que a sua criação simplesmente seja o mesmo que ele, né? Deus, quando se estende, né, quando se prolonga na sua própria existência, né, no seu próprio ser, no próprio existir, continua numa continuidade, né? Vamos usar aqui, não sei se é pleonasmo que fala, mas tem uma continuidade da sua existência. Então, quando a gente imagina e pensa assim, né? Uma coisa que é contínua, uma coisa que é eterna, uma coisa que não muda e que não pode ser ameaçada por nada. Não tem opostos, ó, não tem dois. Algo que não tem dois. Algo que não tem dois pode experienciar conflito, né? Pode ter alguma ideia de conflito onde não tem dois, onde só tem um? Não pode. Então, isso só pode ser paz, né? Esse estado de simplesmente nada abala, nada altera esse estado, né? Assim como a felicidade, né? A felicidade, a gente traz esse símbolo aqui, mas a felicidade é eu vou usar esse símbolo contentamento, mas não tem contentamento no céu, porque é uma coisa que simplesmente é, e aí não tem, não ter conflito, não tem nada a mais. Então, isso é a vontade para a sua criação, que ela seja simplesmente como Deus. A consciência, ela fica tentando, uma tentativa constante, eu quero existir, eu quero existir, eu quero existir, uma vontade de existir. Só que essa vontade, ela é equivocada, ela é falha, porque é uma vontade de se dar continuidade aqui, só que sem Deus. Então, como que isso vai ser eterno? Não tem como ser eterno, por isso que nada dura, por isso que nada tem, e nada satisfaz por muito tempo, que é onde a gente pode chegar aqui nessa ideia de busca de felicidade e paz perfeita, né? Ó, não tem consistência para durar uma satisfação. Por isso que é satisfação, por isso que tá aqui uma satisfação, uma euforia, uma coisa, e aí, pum, vai embora de novo. Por quê? Não tá sendo com Deus. É uma experiência de ser sem Deus, então nunca vai ser alcançado essa paz e essa felicidade. Então, as nossas buscas aqui, né, por coisas egóticas, egoístas, individuais, né, tudo aqui é meu, deixa isso pra mim, não sei o que pra mim. A gente tá o tempo todo assim, né, no nosso dia a dia aqui, né, na butuca assim pra minha vantagem, meu benefício, minhas coisas. Então, isso parece dar a impressão de que quanto mais eu fizer isso no meu dia, quanto mais coisas eu trazer aqui para esse benefício, eu tô garantida na paz e na felicidade perfeita. Só que isso não acontece, né? A gente está o tempo todo, assim, fora da ciência de ser como Deus, é uma insatisfação basal, é uma ideia de conflito constante, nunca resolver, nunca nada tá bom, por mais que a gente tenha umas satisfaçõezinhas, mas o sofrimento, esse vazio, ele tá o tempo todo ali, e isso não é respondido enquanto não há esse reconhecimento, essa aceitação de que a minha única vontade é ser, a minha única vontade é existir como Deus e não uma ideia de existir sem Deus. Só que, para isso, os bloqueios precisam ser tirados da frente, né? E para retirar esses bloqueios a essa interpretação de ser sem Deus, primeiro precisa ter essa vontade, esse querer em primeiro lugar, né? Eu preciso querer me manter nisso, para então observar esses quererezinhos aqui, ó, esses meus quererezinhos para mim aqui. É só a partir disso que eu vou olhar para eles e vou ver, aqui eu tô querendo existir sem Deus, me pensando mãe, me pensando que agora eu sou uma mãe, que eu tenho compromisso, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo. Então, de várias formas, a gente pode ter essa decisão consciente ali, ó, onde eu quero colocar a minha vontade. Então, esse propósito, né, pelo qual a gente está aqui, não tem
propósito a não ser essa lembrança de ser um com Deus. A gente não tem realmente propósito aqui de ser mãe, de cumprir papéis, funções, seja afazeres, ganhar dinheiro, ficar, né? Tem um propósito de ter uma família, ou até propósitos que parecem grandiosos, né? Que parece que eu quero, sei lá, fazer um negócio lá na lua, lá, não sei o que, não interessa, não vai dar em nada, não serve pra nada, não vai resolver nada, não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar a mesma coisa, as pessoas vão morrer tudo, os negócios vão acabar e não vai solucionar nada, porque a busca aqui é essa busca pelo ser, né, pelo que nós somos, por ser completo. Então, a mudança desse propósito é o que precisa acontecer no nosso dia a dia, através do que a gente percebe, que as nossas percepções, elas precisam servir agora como essa forma de corrigir a percepção, porque como a gente se enfatizou aqui, ó, dentro dessas crenças e desses condicionamentos, desses valores, desses apegos que a gente tem às coisas e às pessoas, isso está o tempo todo ali. Então isso serve agora para essa correção da percepção, essa mudança, né? Eu vejo e eu assumo o quanto eu me vejo dentro daquilo. Essa é a questão para a gente transcender qualquer bloqueio. É assumir, eu me vejo assim, eu me vejo humilhável, eu me vejo inferior, eu me vejo de alguma forma, eu me acredito nisso, eu me acredito isso, mas eu não sou isso. Essa é a mudança, essa é a decisão do ser o próprio Espírito Santo diante da percepção equivocada. Então a mente é conduzida a descansar nessa realidade, né, que é esse mundo real que a gente está no tema especial agora, né? Então eu descanso nessa realidade e as percepções que surgirem, eu olho para elas e assumo elas, mas sei que eu não tô dentro delas, né? Esse é o transcender de todos os bloqueios, e a felicidade, né? Ela tá nisso, assim, ó, em já saber que que nós não somos isso aqui, né? Então, na lição de hoje é trazido o final feliz de todas as coisas é certo. O que é o final feliz de todas as coisas é certo? Porque todas as coisas irão se reconhecer à imagem e semelhança de Deus. Todas as partes dessa consciência que estão agora, né, parecendo diferentes, separadas, individuais, a certeza é que esse autorreconhecimento, esse desaparecimento do universo, né, esse desfazer aqui dessa ideia equivocada, ele vai acontecer, isso é certo. Só que o momento em que cada um vai decidir isso é que é a questão, é que é o ponto. O ponto tá nisso, assim, ó, quando que eu vou querer deslocar minha vontade de existir separado para minha vontade verdadeira, né, para existir com Deus. Isso é dado, essa ideia, né, de livre-arbítrio, né, a gente tem a ideia de livre-arbítrio aqui, mas não é o livre-arbítrio de escolhas no mundo, porque se eu penso que eu sou eu, fazendo escolhas, e eu tenho opções, e eu tenho possibilidades infinitas aqui de escolher isso, eu faço aquilo, e parece que isso é o livre-arbítrio, mas eu tô o tempo todo sendo conduzida por crenças, então eu não tô realmente livre, né? Eu tô só aprisionada ainda numa ideia de ser um corpo, uma ideia de existir a parte de Deus, e mantendo essa percepção equivocada aqui, pensando que tem alguma coisa sendo feita, mas não tá sendo feito nada. Então, o nosso livre-arbítrio aqui é aonde eu quero decidir agora, né? Eu quero colocar a minha crença, né? Não é nem a crença, porque se a gente pensa assim, eu vou acreditar em Deus, não é acreditar, eu vou ser. Então, ou eu vou ser Deus agora, diante da ilusão, ou eu vou ser o próprio pensamento de separação manifestado aqui de várias formas diferentes. Então, nos vemos logo mais. Um beijo e tchau!